Olá, boas tardes. Isto parece-me que está assim um bocado. Está melhor. Bem-vindas, boa tarde. Vamos chegando, vamos partilhando. Temos prémio para a mestra de partilhas. Eu vou pôr aqui, vou afixar aqui. Então, vamos entrando, vamos partilhando, vamos chamando as amiguinhas, faz favor. Ganhou o Facebook com 51,49. Vamos partilhando. Olá, Nazaré, já recebeu? Boa. Aquilo é o térmico. É o tecido do térmico, aquilo que se usa para fazer as lancheiras. Olá, Carloca, um beijinho. Olá, Mina, um beijinho grande. Sim, eu percebi quem votou. Não faz mal, sem problema. Ao menos é sincero. Não, fizeram bem em votar, eu agradeço, está bem? Vamos partilhar, está bem? Miminhos para a mestre vai receber um molde gratuito, está bem? Deixem-me pôr aqui a folhinha, depois estava aqui a fazer coelhos. Olá, Maria de Fátima, bem-vinda, boa tarde. A Maria de Fátima já é mestre, obrigada. Partilhem e comentem, que é para eu saber quem é que são os mestres, está bem? Obrigada, Nazaré. A mestre vai receber o molde gratuitamente, está bem? Se já tiverem este molde, posso oferecer outro molde. Obrigada, Carloca. Carloca. Vamos chamando as meninas, vamos partilhando para ver se começamos. Quando partilharem, digam, está bem, que são mestres, que é para eu saber, porque depois posso não ver e escapa o meu comentário, ok? Olá, Filipa, bem-vinda. Esta máquina não está travada, vou travá-la. Olá, Maria, bem-vinda, Mariazinha. Hoje não foi a primeira. Olá, São Fernandes, bem-vinda, obrigada. Vou escrever. Prontos, eu já tenho aqui
As 3 opções que vocês podem fazer, está bem? Ontem a Odete deu-me mais uma ideia. Uma cabeça sozinha nunca pensa muito, 2 cabeças pensam sempre melhor. Eu sei, Carloca, obrigada. Obrigado, Paula, bem-vinda. Paula Virgínia. Pronto, eu já fiz aqui esta que é a referência, é da referência 2, está bem? Esta carteirinha é da referência 2, ela é linda, desculpem, mas eu gosto muito dela. Obrigada, Mina. Tenho a referência 1, acho que é 1, deixem-me só confirmar ver se eu não estou a dizer a geneira. Sim, a referência 1, que é esta, vai aqui tudo, assim, também está muito gira. Esta tem o fecho, está bem? Eu fiz o fecho na caixinha, foi a primeira que eu fiz. Esta não tem nada, vocês podem optar por não pôr fecho nenhum, uma vez que já tem fecho à frente, está bem? Olá, Mónica, um beijinho grande. E esta tem o fecho de uma ponta à outra, está bem? Aquele fechinho que eu estava a falar. Eu vou ensinar a fazer este fechinho e a fazer este fechinho, está bem? Eu aqui fiz duas, ok? Aqui optei por pôr a bombazinho cá em baixo. Mas vocês levam o bombazinho para pôr na pala, tá bem? São todas lindas e os padrões são fantásticos. Tá muito bom, obrigada. Está na escolinha, está na vida dele. Está feliz e contente. Pronto, vou pôr aqui de lado. Os kits são 10 euros, está bem? Mais 1,85€ dos portes de CTT verde. Se vocês quiserem outra forma de envio também há, está bem? Temos o CTT registrado e o CTT azul. Fica mais caro. Isto é só uma forma de vocês terem as vossas peças mais baratinhas. Tem corrido sempre bem, à exceção da Carolina, que foi a primeira vez que aconteceu, mas ela já recebeu. Mas espero que não aconteça mais nenhuma vez. A referência 1, eu depois no final mostro tudo outra vez, está bem? A referência 2, que tem aqui este das flores, que foi aquela que eu fiz. A referência 3, que é a dos passarinhos. E a referência 4, que é a dos leques aqui, que também vou fazer, que é a que vou fazer hoje, está bem? E dos passarinhos também. Pronto, já estamos 20 meninas, já está bom. Vamos começar então. Eu já fiz aqui uma parte da dos passarinhos, está bem? Para fazer agora a parte final, que é a do fecho, que eu vou-vos mostrar como é que se faz o fechinho, mas vamos fazer aqui a carteirinha completa, está bem? Olá, Michelle, bem-vinda, um beijinho. Olá, olá, boa tarde. Olá, Olguinha, tive para lhe mandar uma mensagem, esqueci-me, mas eu preciso falar consigo, está bem? Nada de grave, mas lembrei-me. Pronto, as meninas que querem os kits levam tudo, levam a pecinha de fora, levam os 2 fechinhos para o caso de quererem fazer ou não, está bem? A Odete também já é mestre. Obrigada. Levam os 2 cursores, levam os 2 fechinhos com aqui os pedacinhos para fazer o acabamento do fecho. Se quiserem fazer o da caixinha ou se quiserem fazer o fecho completo. Levam as 2 partes da frente que já estão entreteladas. Levam o bolso, vai na medida grande, depois vocês cortam à medida que está no molde, está bem? Sim, Maria, mas eu já pus aqui. Ah, não pus não. Boa, obrigada, Maria. Maria Lisboa. Levam o forro para fazer o bolso, tá bem? O forro da bolsinha da frente, o forro da bolsinha de trás. Levam a pala, não vai assim, tá bem? Vai só cortada aqui o foame e levam
o tecido da pala assim, tá bem? Para vocês fazerem, para vocês aprenderem a fazer. Nós não temos que fazer tudo, vocês também têm que aprender. Levam os tecidos exteriores e levam o foame já cortado. A única coisa que vai cortada é o foame e é a pala e aqui a da entretela, tá bem? A ciselinho. Vai tudo cortadinho, à exceção desta parte que vocês depois têm que pôr nas peças e costurar. Olá Teresa, bem-vinda. Olá Andréia, um beijinho. Bem-vinda. Pronto, e depois levam isto tudo assim arrumadinho e levam os moldes, tá bem? Vai tudo lá no descritinho no molde. As medidas que vocês precisam dos fechos, as medidas que vocês precisam do bolsinho para fazer o fecho, levam tudo, tá bem? Olá Alice, bem-vinda, um beijinho, obrigada pela partilha. Alice Campos, quem partilhar, quem for mestre de partilhas, ganha o molde, tá bem? Se já tiverem este molde, se já o adquiriram, podem optar por outro, tá bem? Olá Paula, bem-vinda, um beijinho. Bem, então vamos lá, já temos aqui algumas meninas. Eu neste vou fazer o fecho, deixem-me só ver aqui a medida do... vou fazer o fecho completo e na outra dos passarinhos vou fazer a caixinha do fecho, tá bem? Então, vamos começar por fazer a pala. Olá, Anabela, bem-vinda. A pala, o que é que nós vamos fazer? Eu já fiz. Vocês vão pôr a pala sobre o tecido. Já sabem, com a parte brilhante para cima. E passam uma costura a toda a volta, ok? Depois disso, cortam e vão posicionar... Vamos posicionar em cima da outra parte e vamos passar uma costura à largura do calcador, tá bem? Alice Campos também já é mestre, já pus. E a Paula Lobo, obrigada. Vamos passar uma costurinha à largura do calcador a toda a volta, tá bem? Alice, eu sou de Corroios. À largura do calcador. Olá Florinda, boa tarde, bem-vinda. Conseguem ver bem? Conseguem. Assim, estão a ver? Ali, assim. Tem a costura toda à volta. Vamos cortar o excesso. Vamos cortar este excesso. Eu não vou usar a tesoura de bicos, está bem? Não é preciso, porque a curvatura não é assim tão grande. Ele não vai ficar ali deformado. A única coisa que eu vou fazer é aqui nestes biquinhos, vou cortar aqui quase que direitinho. Assim, está bem? E do outro lado a mesma coisa. Assim. Também eu. Olá Margarida, um beijinho. Aveiro, uma bela terra, terra dos ovos moles. Gosto muito. Não é que vá muita vez, mas gosto. Vamos virar e ele vai ficar assim perfeitinho. Como veem aqui na curvinha, não precisam de cortar porque ele vai ficar ali bem direitinho. Vamos passar uma costura por cima. Pode ser à largura do calcador, podem fazer com ponto decorativo se tiverem as máquinas domésticas, está bem? Sintam-se à vontade.
Aproveitamos e vamos fechar já aqui a abertura. À beirinha. E já temos a nossa pala feita, tá bem? A Veneza portuguesa. É lindo. Aqueles barcos, aquelas coisas todas românticas, pirosas. Bem, então vamos pôr o feixinho, vamos passar à parte da frente primeiro, tá bem? Vamos pôr o feixinho na parte da frente e antes de pormos o feixinho, temos que fechar aqui o fecho, o canal do fecho. Vamos pôr o cursor, não se esqueçam que é importante pôr o cursor antes de fecharem, tá bem? Vamos pôr o cursor. Como está? Já está. Cursor colocado. Vamos assim, ali, direito com direito do fecho, vamos passar uma costura à largura do calcador. Olá Cristina, bem-vinda. Vamos passar ali uma costurinha à largura do calcador direito com direito. Já largavas, não é? Estou eu a falar sozinha, mais a máquina. E agora vamos dobrar para virmos pôr aqui atrás. Este não importa que ele fique ali rentinho ao fecho, porque é mesmo para isso, tá bem? Se vocês não quiserem fazer assim, se quiserem fazer o fecho completo na parte da frente, podem fazer, ok? É só porque dá um acabamento mais bonito à peça. Vamos aqui passar uma costura. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Direito com direito. À largura do calcador. Assim. O que eu estou a fazer é isto. Estou a dobrar aqui para trás. Estou a dar aqui uma dobrazinha. E estou a pôr aqui para cima da costura que eu estive a fazer. Está bem? Se houver dúvidas, digam. As meninas que já têm o molde e que já têm os kits, façam muitas. Olá Helena, ainda chegou a tempo, não faz mal, tá bem? Bem-vinda. Partilhem, as mestras têm direito a um prémio, vai ser sorteado o molde. Se já tiverem o molde, podem sempre escolher outro molde, tá bem? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos unir assim e vamos achar o meio do fecho. Vamos achar aqui o meio do fecho. De um lado e do outro, tá bem? Se quiserem dar um golpezinho, também podem dar, tá bem? Façam-no, é só mesmo à beirinha. Já temos aqui o meio. E agora vamos achar o meio aqui das nossas bolsas. Um aqui e o outro aqui. E agora vamos posicionar aqui o fecho, direito com direito. E vamos aproveitar o alfinete para pôr ali uma molinha aqui. E vamos passar aqui uma costurinha. À beirinha, tá bem? Passem primeiro à beirinha. Tirem o alfinete para não estragarem a máquina.
Também pode ser com a caneta, sim, Carla, claro que sim. Obrigada, Nazaré. Já vi. E agora vamos pôr o forro. Já sabem que eu ponho o forro por baixo para não esticar, porque o forro, se nós o metermos por cima, tem tendência a esticar porque nós puxamos. E vamos passar uma costurinha. Agora sim, com o calcador a bater no fecho. Se quiserem utilizar o calcador de fechos, também podem utilizar, está bem? Se não quiserem, se tiverem as máquinas domésticas, é só chegarem à agulha ou para a direita ou para a esquerda, está bem? Mediante do lado que estejam ou que gostem de trabalhar. Olá, Sara, bem-vinda, um beijinho. E agora vamos desvirar isto e não vamos rebater o forro, vamos só rebater a parte de fora, tá bem? Da estampa. A parte do forro vamos puxá-la para um lado e vamos dobrar aqui a parte que nós tivemos a costurar para o lado da estampa. Olá, Vitorina, bem-vinda. E vamos passar aqui uma costura. Obrigada, Sara. Ui, ui. Vamos lá, venham mais. Vamos passar uma costurinha só a segurar ali a parte da estampa. Só assim, tá bem? Esta parte do forro vai ficar livre. Depois vocês vão perceber porquê. Olá, Maria Luísa, bem-vinda. Já vi, Sara, já escrevi, obrigada. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Já temos aqui o meio marcado, temos aqui o meio com o alfinete e vamos aqui segurar, pôr aqui uma molinha e vamos passar aqui uma costura à beirinha. Yay! Espetáculo! Vocês são o máximo. Obrigada. Assim. E vamos pôr o outro forro. Direito com direito. Vamos acertar. Vamos pôr aqui as molinhas e o forro para baixo, tá bem? E vamos passar uma costura à largura do calcador, da mesma forma que fizemos do outro lado. Porquê, Carla? Vou-te explicar porquê. Porque se nós rebatermos o forro, quando vamos unir ali as partes laterais, vai ter ali aquele emaranhar de tecidos. Vão estar todos juntos. Deixa-me ver se eu te consigo explicar. Deixa eu ver se esta tem. Esta não tem. Esta tem. Tem. Ou seja, aqui, quando vais a cozer, tens que estar aqui muito atenta e se te escapa um bocado, ele vai logo a fugir e fica assim. Vai ficar sempre sobreposto. E se o forro não estiver costurado, se eu não rebater o forro, eu consigo trabalhar de forma a que fique ali tudo direitinho. Estás a perceber? Não sei se me fiz entender. Obrigada, Sara. Um beijinho. Está a subir, a subir. Obrigada. Vamos então fazer a mesma coisa. Vamos puxar aqui a parte que nós tivemos a fazer as costuras. Vamos rebatê-la para o lado da estampa. Exatamente a mesma coisa. E o forro fica lá para trás. Assim, tá bem? Agora eu vou agarrar. Quem tem o molde vai uma parte. Queres ver? Espera. Não, não vai e posso-te garantir que não vai, porque este não tem. Estás a ver?
Este não tem e ele não implica ali no forro. Estás a perceber? Ele não vai implicar no forro nem vai implicar no fecho. Ou seja, é uma forma de teres um acabamento da peça mais bonito. E depois, para isto ficar tudo direitinho, vais ao ferro, passas ali bem aquela parte para vincar bem, estás a ver? E ele ficar ali perfeitinho. Maria Luísa Ezequiel, será que já é mestre? Não tenho aqui, está a ver? Maria Luísa, não. Digam-me, meninas. Maria Luísa Ezequiel. Obrigada. Pronto, é mais nesse sentido, estás a perceber? Para dar um acabamento diferente à peça. No molde vocês vão receber assim um trapézio, uma coisa qualquer que vocês... o nome que vocês lhe queiram dar, está bem? E ao vincar também vai moldar, sim. Não precisas estar a rebater. Agora, se for numa necessaire, convém fazeres o rebatimento. O que é que tu podes fazer? Se conseguires, o que é muito difícil, é na altura que estás a fazer a dobra dos dois tecidos, a união dos dois para fazeres a costura, é tentares pôr um alfinete aqui nesta parte, aqui assim, para garantires que ele não sai daqui, porque se nós pomos as molas, e se calhar tu sabes muito disso porque usas muitas, ele tem sempre tendência a fugir um bocadinho. As anocas andam fugidas, não vi nenhuma, nem a um nem a dois. Helena já é mestra, obrigada Helena. As anas fugiram. Uma bitola. Pronto, há quem lhe dê nomes, eu gosto de chamar trapézio. A Mafalda também lhe chama bitola. E eu fiquei a perguntar, bitola? O que é uma bitola? Maria de Fátima Carmo, já escrevi o seu nome? Não, está a ver? Já, foi logo a primeira. É uma bitola, pronto. Olá Patrícia, bem-vinda. Vocês vão cortar isto e vão guardar isto miraculosamente. Porquê? Porque nós quando estamos a fazer estas carteirinhas, se nós fizermos aqui um círculo ou uma coisa qualquer, quando nós acabamos, vai-se ver ali a diferença. Portanto, isto convém ter assim Não faz mal, Patrícia, não se preocupe. Para ficar ali uma coisa direitinha, para que aquelas curiosas de olhos que vão comprar as carteiras ponham-se assim, pois não, olha, sim senhor, está aqui tudo, aqui no mesmo sítio está aqui tudo certinho, não é? Há muita gente assim que vai ver os pormenores todos, então nós temos que estar calçadas. Obrigada, Patrícia, um beijinho grande. Então o que é que nós vamos fazer? Eu passei o meu molde todo para cartolina, não sei se conseguem perceber que até está escrito aqui a caneta de feltro. E vamos posicionar isto aqui em cima, antes de pormos o outro por baixo, certo? E vamos ver se ele de uma ponta, das pontinhas para as pontinhas, tem os mesmos centímetros. Isto já está calculado aqui à letra, eu mais ou menos já sei. Pronto, vá. Vamos lá pôr aqui. Espera aí que aqui não me parece que esteja certo. Calma. Aqui. Lá vai a caneta. Não vai pôr. Conceição, Anabela, como está? Pronto, eu estou só a mexer isto porque vocês atrapalham-me aqui os comentários com as coisas todas. Odete, estás-te a rir? Eu até pensei, olha, a Mafalda está a dar o nome a isto. Isto é um nome giro. Uma bitola. Estou a fazer as carteirinhas duplas, Anabela. Está bem? Gosto mais desta, desculpem lá. Eu gosto delas todas. Nós depois temos tendência sempre a ficar melhor, não é? Sim, essas pessoas são daquelas que nem sabem pregar um botão. Pois, mas essas são as mais críticas. Fica a Maria, e acho que a Maria sabe,
que essas pessoas são as mais críticas. São aquelas que dão assim os baitados que a gente até fica a pensar assim, what? Quem és tu? De onde é que tu vieste? Onde é que estacionaste a tua nave? Mas pronto. Temos que ter consideração por essas pessoas que veem os pormenores todos. E vamos fazer o desenho numa das partes, está bem? Numa das nossas partes vamos fazer o desenho e vamos agarrar numa das partes de trás. Vamos agarrar numa das partes de trás e vamos marcar o meio. Vamos marcar o meio. Damos assim um corte e aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos marcar aqui o meio e vamos posicionar ali, corte com corte, mesmo assim rentinho. Eu já mostro deste lado. E vamos acertar aqui em baixo, para que isto fique assim mais ou menos ali a bater a bota com a perdigota. Pus-me a cozer à mão. Oh Maria, se não conseguiram faz mal, vê depois, está bem? Estão a ver? Eles, os dois, vão estar ali alinhadinhos, a parte de baixo, está bem? A parte de baixo é igual nas duas, ela é arredondada, ela não é direita, está bem? E vamos passar uma costura por cima do risco que nós estivemos a fazer a toda a volta. E já está. Já está cozidinho e aqui deste lado também. Agora vamos já marcar o meio do outro lado, porque vai ser importante agora para fazermos ali a união, para bater ali certinho. E agora vamos enrolar aqui. Ele até fica formado ali, por causa do desenho que nós estivemos a fazer, ele até faz ali muito bem o desenho ali, o molde ali da coisa. E vamos unir aqui, este vai ficar para dentro, tá bem? Isto depois tem que ir tudo ao ferro, como é normal. E vamos alinhar ali os cortes que nós estivemos a fazer. Alinhamos os cortes. E vamos pôr molas, alfinetes, como vocês quiserem. Aqui vamos pôr uma. Outra. E agora vimos a este lado, alinhamos ali. Olá Celeste, bem-vinda, um beijinho. Oh Elizabeth, um beijinho grande. Saudades de ver os seus diretos. Beijinhos ao Augusto. Beijinhos para si também, para o seu menino, tá bem? E as melhoras. Olá Maria Amélia, bem-vinda. Pronto. Agora, do lado do tecido, vamos pôr alfinete. Se não quiserem pôr alfinete, ponham mola, tá bem? E agora aqui, Carla, aquilo que eu te estava a dizer quando fazes as necessários grandes, quando estás a fazer esta parte, aqui onde está a união, o que é que tu podes fazer? É vires com o alfinete e marcas aqui onde é que está a união. Estás a ver esta parte aqui onde está a dobra? Aqui punhas um alfinete e quando chegasses aqui sabias que obrigatoriamente tinhas que vir já para o tecido. Está bem? Vamos passar uma costura a toda a volta e vamos deixar uma abertura generosa, está bem? Porque depois temos que pôr a mola, ok? Vamos passar uma costura a toda a volta à largura do calcador. Vocês sabem que este é 0,5, mas isto está feito para vocês trabalharem com as máquinas de costura domésticas. Se vocês conseguirem, cheguem à agulha mais para
Para a vossa direita, se não conseguirem, podem trabalhar com o 0,75 que isto está feito para isso, está bem? Porque o fecho tem menos 1 centímetro de cada lado, portanto, vocês ficam sempre ali com uma margenzinha para conseguirem costurar, está bem? Devagarinho, nas curvinhas, levantem o calcador e deixem a agulha lá embaixo. Quando chegam ali ao tecido, quando veem que estão a chegar ao tecido estampado, virem a peça. Vamos rodando devagarinho. Eu já vos explico aquilo que eu estava a dizer, está bem? Meninas que se forem mestres, vocês digam, por favor. O que eu estava a dizer, nós temos aqui a percepção que quando chegamos aqui, acabou a estampa, aqui vai começar o forro. Chegamos aqui com a agulha, viramos a peça e começamos a costurar para o lado do forro, está bem? Vamos aqui agora cortar com a tesourinha de bicos. Se não tiverem, podem dar uns golpes. Só aqui nas curvinhas, não é preciso irem a mais lado nenhum. Se quiserem ir ao forro também podem ir. Vamos tirar daqui estas coisas. Também eu. E agora vamos puxar isto para fora. Vamos aqui puxar estas coisas todas para fora. O que é que eu faço? Eu normalmente visto sempre primeiro o forro, porque é mais fácil. Vestir primeiro o forro, meto o forro aqui para dentro, assim, e agora é que vou desvirando a peça devagarinho. É tão bom podermos dar ases à nossa imaginação. Eu gosto. Devagarinho, com calma. Esta é a parte que a Ana Marques perde a paciência. Olá Emília, bem-vinda, um beijinho. Emília já é mestre. Deixem-me só ver se eu consigo desvirar aqui a coisa. Já está. Emília. Vamos só aqui ver se ficou tudo direitinho. O forro começa a fugir, como assim? A abrir. Reforça sempre as costuras ali na abertura, no início e no fim, tá bem? Para garantir que ele não foge. Pronto, está ali tudo certinho. Podemos pôr para dentro. Não fechem já, porque depois temos que pôr aqui a mola, tá bem? Eu vou aqui à mesma encaracolá-lo aqui para dentro, porque ainda preciso dele para acabar. Agora vamos à parte dos bolsos, tá bem? Agora vamos pôr esta parte aqui de lado, com a pala, que já estava aqui. Tá aqui. Agora olhar para isto e pensar, what? O que é que eu fiz? Não, a pala está aqui, já está aqui trabalhadinha. E vamos fazer aqui o fecho, neste vamos fazer o fecho completo. Por isso é que eu te disse, e neste aspecto é bom
não fecharmos não prespontarmos o forro juntamente com a parte de fora, porque tu viste que eu fiz, só pus um alfinete e ele ficou todo direitinho. E eu vou-te mostrar a mesma coisa na carteira de fora, está bem? Porquê? Porque o forro tem sempre tendência a encolher ou a esticar, e se nós o esticarmos, ele vai sempre ter tendência a puxar mais para um lado ou para o outro, e depois tu nunca chegas a saber se aquilo está, qual é o lado que está perfeito. Eu percebo disso, que eu também já fiz muitas. Eu só partilho porque gosto muito dos seus trabalhos e para ajudar. Oh, tão querida, obrigada, Emília. Um beijinho. Bem, então vamos lá. O que é que eu preciso de fazer primeiro? Vou só aqui marcar já o fundo, para depois já ter ali uma base, para depois não estar a dobrar tudo outra vez. Já marquei o fundo, agora vou ao meu molde, que já está aqui desenhado. Este é para fazer o fecho no canal. Então o que é que eu vou fazer? Vou acertar aqui muito bem, aqui, acertar aqui em cima, e vou passar aqui o meu molde. Ter a certeza que ele está bem dos dois lados e vou acertar. Acertar, passei o molde. E agora vou agarrar no forro. Desculpem, este é o inteiro. Vá, vamos começar. Este é o inteiro, este não é o partido, não é o da caixa é o outro. Nós já temos aqui o desenho da caixinha. Vamos aqui só completar a primeira linha. Podem fazer a mesma que isto depois sai com o ferro, tá bem? Eu já fiz a caixinha e agora da caixinha faço um risco com a régua até às pontas. E vou cortar. Chego aqui e corto em cima da linha que eu estive a fazer. Tá bem? Tem que ficar a caixinha cá para baixo e fica a outra parte em cima. E agora vou aqui ao fecho, vou pôr já... Oi, tudo cai. Vou pôr já o cursor. Deixa eu para aprender, Carla. Olá, Sara, um beijinho. Quando fui a ver já não vi nada, Sara. Que estúpida. Fiquei tão triste. Vamos pôr o cursor e vamos fechar agora aqui as laterais. Aqui vocês levam quadradinhos maiores. O que é que vocês fazem? Vão dobrar ao meio e vão cortar uma parte para cada lado. Tem que ficar, com o maior tem que ficar com 4 pedaços. E agora vamos colocar um pedaço à frente e outro atrás. Assim. E vamos passar aqui uma costura à largura do calcador. Assim. E agora vamos desvirar isto. Vamos puxar os dois. E vamos passar uma costura aqui em cima. Que é para termos ali aquela margem para pôr para fora, para não estarmos a costurar aqui em cima do fecho, para não ficar ali muito farfalhudo. Tá bem. Odete, chama-me. Olá, Suzy, um beijinho. Então vá, vamos ao outro lado, fazer exatamente a mesma coisa. Pomos uma à frente, pomos a outra atrás e vamos passar uma costura. Assim. E vamos fazer a mesma coisa, vamos puxar, abram bem a costura e vamos prespontar. Assim. Vamos cortar aqui o excesso só das laterais, tá bem? Vamos cortar aqui o excesso. Assim. Vamos marcar o meio, como fizemos
com o outro, vamos marcar o meio. E outra vez, estou a cortar agora para vocês verem. E vamos cortar, vamos marcar o meio aqui nas duas peças. Uma já está. Marquem sempre pelo lado de fora, porque às vezes a dobrar o tecido fica dobrado e depois a marca fica fora do sítio e ele vai ficar tortinho. Portanto, agora vamos colocar o fecho, vamos posicionar aqui o meio, acertem o meio, vou pôr aqui um alfinete. E vou pôr aqui uma mola deste lado e vamos passar uma costurinha à beirinha para segurar. Olá Filomena, ainda bem? Depois veja se está tudo bem, está bem? 77, não, sou de 86, meu amor. Mas sou fã do 77. Pois, eu também fui ver depois e também fiquei assim muito que fascinada. Vamos passar uma costura à beirinha, está bem? Assim. E agora, ficou aqui um bocadinho, ficou aqui um bocadinho costurado do outro lado. Agora vamos pôr aqui o forro. O forro é este pedacinho que vai, está lá escrito, completo, está bem? Vamos pôr por baixo, tem que começar sempre por baixo. Obrigada, Filomena. Tem que começar sempre por baixo, está bem? Porque depois, quando forem rebater, é mais difícil de se começarem por cima. O forro está cortado maior, é mesmo assim? É verdade. Sol prateado. Sol prateado. Não é, Sara? Acho que sim. Sol prateado. Vamos passar agora a costura à largura do calcador. Assim. Aqui está de um lado, aqui está do outro. Agora vamos virar e vamos rebater. Esta podem rebater os dois, está bem? Assim. E agora vamos pôr aqui a parte de cima. Vamos posicionar aqui o meio. Acertem o meio. E as pontinhas. Guiem-se pelo meio, tá bem? E vamos passar uma costura à beirinha. E agora vamos dobrar o forro aqui para cima, assim, e vamos fechar. Perceberam? E agora sim, vamos só puxar aqui a parte de cima e vamos rebater esta costura aqui atrás. Assim. E ficamos aqui com a parte de trás terminada. Agora o que é que eu vou fazer? Vamos pôr a pala
vamos posicionar aqui a pala, vamos dobrar aqui para achar o meio em cima. E vamos achar o meio da nossa pala. E vamos aqui acertar direito com direito. Qual é que é o direito? É isto. Está ao contrário. Vamos pôr aqui o alfinete. No meio. Vamos pôr aqui a mola, que é para ele não fugir, tá bem? Porque normalmente ele tem tendência a fugir. Assim, vamos passar uma costura aqui à beirinha para segurar a pala à parte de trás. Assim. Vamos tirar o alfinete. Já pode sair. E agora vamos buscar aqui a outra parte e vamos colocar o forro direito com direito. Vamos pôr aqui o forro. Ponham molas, alfinetes. Vamos passar o forro. À largura do calcador. Vamos fechar. Assim. Olá, Regina Carpinteiro, bem-vinda. Também já é mestre. E agora vamos rebater. Aqui vamos rebater também exatamente da mesma forma. Vamos só rebater a parte de fora. Se quiserem rebater as duas, podem rebater, depois têm é que ter atenção quando forem costurar, fazer aquele processo que eu disse, que é para ela não fugir, para ficar ali certinha, está bem? Já está. E agora aqui, na parte que nós estivemos a fazer a pala e o fecho, vamos fazer a mesma coisa, direito com direito. Vamos acertar ali. Vamos acertar. Vamos passar uma costura à largura do calcador. E vamos rebater. Vamos puxar o forro para um lado, a parte externa para o outro e passar a costura. Usem sempre a mesma guia, que é para depois quando forem unir, ali as costuras baterem certinhas, está bem? Assim. Agora vamos aqui pôr direito com o direito do forro e da parte externa, direito com direito. Aqui vamos unir ali os cortes que nós fizemos. Vamos pondo molas, alfinetes, o que quiserem. E vamos acertar aqui. Eu primeiro ponho em baixo, depois venho aqui acertar em cima. Acerto em cima. E venho aqui abaixo. Agora venho a este lado. A mesma coisa. Acerto. E aqui, vou pôr aqui mais acima. Assim, tá bem? A parte do fecho, do fecho de trás
vocês quando costurarem vão costurar isto tudo junto, tá bem? Que é para ela ficar ali agarradinha. Agora vamos pôr aqui, estás a ver, Carla? Que se não fizermos a tal costura, ele vai ficar aqui todo certinho e não vai fugir. Vamos pôr aqui molas, alfinete. Vou pôr aqui embaixo e vou pôr aqui de lado. De um lado e do outro. Assim, tá bem? Agora vamos fazer uma costura toda à volta e vamos deixar aqui uma abertura também. O fecho é o fim, tá bem? É a mesma última coisa. Se quiserem pôr a mola ímã, por exemplo, mas eu já explico. Quando quiserem pôr, porque nesta carteirinha que eu estou a fazer, com a ideia da minha deta, pus aqui uma molinha de ímã, em vez de pôr o fecho. Como já tem o fecho atrás, se não quiserem pôr o fecho aqui à frente, podem pôr só a molinha ímã. Aqui vocês têm que pôr a mola antes de fechar a carteirinha, tá bem? Quando estão a fazer a parte de colocar, de porem o forro de um lado e do outro, marcam a molinha e põem a molinha antes de fechar tudo, tá bem? Então vá, vamos lá passar aqui uma costura toda à volta. Já sabem, quando estão a chegar ali à costura do tecido exterior, viram um bocadinho a peça, porque ela não é direita, tá bem? O molde é redondo, não é direito. Não tem linhas direitas. Costurem o forro do bolso. Não sei porque é que ele ficou aqui amarfanhado. Se eu não o amarfanhei. Vou passar aqui outra vez, porque ele ficou ali dobradinho. Assim. Estão a ver o forro aqui todo agarradinho? Eu ponho a mola no fim, eu não ponho a mola no princípio, porque aquilo depois pode não bater certo. E assim tenho certeza que vai bater certo. Vamos cortar aqui os excessos. Vou cortar primeiro com esta. Cortar aqui os excessos. Vocês aqui também podem fazer o fecho de uma ponta à outra. Só não faço e não aconselho por causa das domésticas, porque depois vocês têm muito material aí para costurar e podem dar cabo da máquina. E assim prevenimos. E fica mais bonito, fica com um acabamento diferente. Vamos aqui cortar. Se não tiverem, cortem só uns golpinhos. Aqui só um bocadinho. Eu no forro então é muito raro cortar. E agora vamos desvirar. Este por isso tive que sair 10 minutos o remédio. Respondeu a Maria, não sei quem é a Maria que respondeu. A Maria. A Maria Lisboa respondeu a Maria. Estão aí? Digam-me que sim, por favor. Digam-me que estão aí, por favor.
Pronto, feitinha. O que é que vamos fazer agora? Agora sim, vamos aqui abrir a pequenina também. Ana Rita Mandigas, olá, bem-vinda, obrigada pela partilha. Vamos aqui. Ana Rita. Olá, Lourdes, bem-vinda. Olá, Susana, bem-vinda. Pronto, vamos aqui abrir bem aqui agora a carteirinha pequenina, abrir bem a grande. Isto agora está aqui cheia de linhas. Vamos fechar a grande primeiro, para depois pormos o tecido lá para dentro e fecharmos com a molinha, que eu depois vou-vos ensinar a fazer o fechinho ali e é rápido. E terminamos. Tem. Todas elas. Gosto de todas. Sou suspeita. Pronto. Está para dentro. Já está ali. Tudo certinho. Agora tinha que ir ao ferro. Rebater estas coisas todas. Mas antes de irmos ao ferro, vamos pôr a mola. Acertem bem. Endireitem bem a coisa. Assim. E agora vamos dobrar aqui a pala. E vai ficar assim. E sabe, Olguinha? A Olguinha é que ainda não percebeu. A Olguinha sabe fazer, sim, senhora. Pronto, vamos pôr a mola. O que é que eu faço? Eu já sei que o meio é ali naquele biquinho, mas vocês podem sempre achar o meio. Achem o meio. Marquem ou com uma caneta ou com giz, com o que vocês acharem melhor. E agora vamos ali, temos ali a molinha e vamos aqui acertar aqui o meio da coisa. Já perdi o meio? Não, está ali. Está ali. E agora vamos apertar. Isto depois tem que ir ao alicate. Apertar ali bem primeiro. Agora vou dobrar. Vou aqui pôr à mesma a minha peça. Está linda. Desculpem lá, mas elas são todas. Os padrões são espetaculares. Vamos abrir aqui os nossos picolés. Vamos dobrar aqui sobre a carteirinha. Acertem bem aqui as laterais para que elas fiquem iguais. Se for preciso, ponham molas. Só que elas fiquem iguais já é bom. Depois de acertarem, vão posicionar aqui esta parte de baixo para ficar direita e não torta, tá bem? Vamos posicionar isto para ficar aqui direitinho. Deixem-me lá olhar para isto para eu não fazer a asneira, não é? E marcam assim. Lourdes, pode aprender? Porque é que não pode aprender? Vamos marcar ali e agora com a caneta marcamos os picolhos que nós tivemos ali a fazer, certo? Agora com a abertura que ainda não fechamos, vamos abrir aqui os dois buraquinhos. Isto é para quem não tem agulhão, podem abrir assim com uma tesourinha pequenina, pena não ter tempo. Pois é, Sara. Mas a Sara também faz coisas lindas. E tem uma loja maravilhosa. Assim. Onde é que está? Oh, eu procuro da outra parte. Vamos posicionar. Não se esqueçam que a parte aqui mais curtinha é para cima. Ok? Vamos pôr aqui.
Assim. Agora puxamos cá para fora. Vamos pôr aqui a parte que vai segurar. Há quem ponha para dentro, eu ponho para fora, porque assim tenho a certeza que dali não sai nada. Pronto, e agora vamos fechar aqui a parte da carteirinha. Vamos fechar esta parte. Feito. Vamos pô-la lá para dentro. Isto agora tem que ir tudo ao ferro, tá bem? Ainda não tinhas fechado, daí estar a fazer confusão. Não, já não fechei por causa disso. Porque depois tinha que estar a abrir outra vez e assim fica tudo escondido lá dentro e não se vê nada, tá bem? Pronto. Agora vai ao ferro e fica ali perfeitinha. Eu depois ponho aqui a minha etiqueta, vocês podem pôr a vossa, e vamos aprender a fazer o fecho na caixinha, tá bem? É muito rápido, que é para vocês também aprenderem a fazer. Agora sim, vamos agarrar aqui no molde. Eu vou marcar a laranja, mas tenho sérias dúvidas que isto fique aqui marcado. Ok, está. Mas eu só quero marcar aqui mais ou menos as laterais, que é para saber onde é que é. Pronto. Conseguem perceber? Não conseguem? Eu também consigo ver, portanto vocês também conseguem. Obrigada, está mesmo, também gostei. E como já andavam a pedir há algum tempo, andei a estudar o molde. Fui roubar o molde da Mafalda e adaptei, está bem? Não é o molde da Mafalda. Se vocês forem imprimir o da Mafalda e se tiverem o meu, vão ver que não é igual, está bem? Pronto, agora vamos agarrar na parte do bolsinho que nós temos e vamos fazer uma marcação de 2 centímetros da parte de cima, tá bem? 2 centímetros, 2 centímetros e vamos fazer o risco, ok? E nesse mesmo risco vamos aqui posicionar o nosso molde. Vamos posicionar o nosso molde nesse mesmo risco e vamos fazer a caixinha. Vai ficar assim, tá bem? Feita a caixinha, o que é que nós vamos fazer? Eu vou acertar aqui o meio do meu quadradinho. Estão a ver aqui? Eu agora venho aqui com o alfinete e venho aqui ao meio. Como é que eu sei o meio? Vocês podem marcar o meio, não têm que fazer assim como eu estou a fazer. Podem marcar o meio e vão ali, acertam o meio com o meio do outro. No molde vai lá o meio, tá bem? Vai desenhado. E vamos aqui e colocamos ali para o meio. Está torto. E agora do outro lado fazemos a mesma coisa. Meio e vamos ali ao meio. E fica assim, tá bem? Acertam ali a caixinha de baixo com a caixinha de cima e põem os alfinetes ali no meio. E agora vamos passar uma costura por cima do risco, a toda a volta, tá bem? Em cima do risco, vamos passar uma costura. Quando chegam aos biquinhos, levantam o calcador e deixam a agulha. Assim, tá bem? Agora vamos dobrar assim só um bocadinho para dar um golpe ali e vamos abrir
de uma ponta à outra. Antes de chegarmos aqui ao meio, antes de chegarmos à ponta, fazemos um corte em V. Assim. Está bem? Do outro lado, a mesma coisa. Vamos, cortamos até chegarmos ali e fazemos um corte em V sem irem cortar a linha. Por favor, se cortarem a linha, tem que passar outra vez a costura. Assim, está bem? Vamos passar isto tudo lá para dentro. Estás a rir do quê? O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer disparates, não me digas. Vamos passar aqui. Este foi mesmo aqui, cortadinho a justo, o tecido. Ficam a saber. Vamos abrir bem. Se for preciso, vão ao ferro. Vamos pôr alfinetes para segurar. Se tiver a dizer disparate, diz-me. Acho a outra maneira mais fácil. Para quem não tem muita facilidade em costurar fechos, a outra é mais fácil. Se bem que esta maneira fica mais bonitinho, fica mais perfeito. Mas tem que bater ali tudo certinho. Mas fica ao vosso critério, tá bem? Eu dei-vos as medidas e dei-vos as medidas. Eu vendo-vos as medidas e o molde. E quem quer o kit leva as duas formas e depois faz da maneira que for mais fácil, tá bem? Olá, Leonor, bem-vinda, um beijinho. De cima do tecido do bolso que nós vamos fazer, de cima para baixo 2 cm, que é para dar ali a margem para podermos depois fechar, tá bem? Eu aqui nas laterais é que dei pouco, não sei porquê. Devia ter dado aqui mais 1 cm de cada lado. Portanto, já temos aqui o nosso buraquinho abertinho. Eu pus aqui fechos a toda a volta, para ele ficar ali bem aberto. De cima para baixo, sim, 2 cm. E agora vamos colocar aqui o fecho. Vamos posicionar aqui o nosso fechinho. Vamos posicioná-lo assim. Ter a certeza que a cremalheira fica aqui de fora. E vamos passar uma costura. Eu não vou começar logo no início. Eu não vou começar aqui, vou começar aqui. Porquê? Porque depois quando chegar aqui abaixo com a máquina, vou parar e vou colocar o cursor. Se para vocês é mais difícil colocar o cursor depois, podem colocar já o cursor e depois vão trabalhando o cursor, tá bem? Portanto, eu não vou começar logo no princípio, como já tinha dito. Vamos passar uma costura. O meu calcador interior está a bater na cremalheira, tá bem? Está ali a bater no fechinho. Vou parar. Vou já só tirar aqui estes alfinetes que é para não me aleijar. E vou colocar o fecho. Se for mais fácil para vocês colocarem antes, façam-no como for mais fácil, tá bem? Já devia ter dado mais espaço. Já assento, tá bem, Sandra? Dê-me só aqui um minuto para terminar aqui este e já... Já está. Só. Pronto, não era o que eu queria fazer, mas pronto. Fiz ao contrário. Vamos fechar. Assim. E já cá temos o fechinho. Agora vamos tirar os alfinetes. Eu no molde tenho... Vocês deixem-me só confirmar aqui uma coisa.
Eu no molde tenho... Ok, tá bom. E agora vamos fechar. Pomos aqui esta parte para cima e vamos passar uma costura a toda a volta para fechar aqui o canal da carteirinha. Onde é que eu ponho alfinete? Em cima, só. Tá bem? Podem colocar o cursor depois... Sim, podem pôr o cursor logo e depois trabalharem com o cursor. Para a frente e para trás, se for mais fácil para vocês, tá bem? Olá, Céu, bem-vinda, um beijinho. O kit são 10 euros mais 1,85 de portos, tá bem? E leva tudo. Desculpem, é ao contrário, é de baixo para cima primeiro. Vamos fechar, de baixo para cima, darmos a volta toda. Agora viramos, rodamos aqui a parte de... queria tirar daqui o alfinete, já o piquei, pronto, já não sai dali. Depois não. Deixa-me ver se já sai. Sabe o que faz isto? É picar os alfinetes, pronto, é isto. Vamos continuando. Deixem-me tirar já este. Vamos virar e vamos fechar. E fica assim, tá bem? Já está aqui fechadinho. Agora tenho que cortar aqui um bocado ao alfinete. Ficou costurado. O preço do kit é 10 euros mais 1,85 de portos, tá bem? Pronto, já está. Assim, tá bem? Aqui fechadinho. E agora ele abre e tem aqui a bolsinha. Este é o fecho embutido. Vocês agora fazem a opção que vocês quiserem, certo? E aqui eu pus molinha. Tá bem? Pronto, os moldes levam tudo escritinho, tudo feitinho. A que nós fizemos hoje foi esta, que é muito gira também. Também gosto muito. Entre estas duas, não sei qual é mais bonita, mas a dos pássaros também é. Pronto, são todas. As referências dos kits é a referência 1. Deixa-me só ver. Não é o kit de alfinete. Olá, Aninha, um beijinho. Ana 2. A Cidália não me disse que era mestre. Cidália Nunes. Pronto, o kit, as referências que nós temos é a referência 1, que é igual a esta, tá bem? A referência 1. Depois temos a referência 2, que é igual a esta. Temos a referência 3, que é a dos passarinhos, que não está acabada, que eu estive a fazer o fecho, e a referência 4, que é igual a esta. Está bem? Pronto. Feito isto, temos... Quem é que pediu? Ajudem-me. Foi a Sandra Magalhães. Sandra Magalhães. Se ainda quiser, depois diga-me só a referência, está bem? Sandra Magalhães. Pronto, já está. Quem quiser pedir as referências pode pedir. Eu vou fotografar as carteiras e vou pôr na página a referência e a carteira para vocês saberem, para ser mais fácil. Vamos aqui ao sorteio da mestre.
Os moldes também são vendidos. Quem não fizer o kit pode adquirir o molde. O molde são 5 €, está bem? Tomem atenção agora aos nomes, que eu às vezes posso falhar alguém. A referência 4. Ok, obrigada. Mas depois mando mensagem, está bem? A Inês Luís quer a 4 também. Peço é que me mandam mensagem, está bem? Quero o kit 2, quero a referência 2. É isso, Maria? A Maria Lisboa quer a referência 2. Então, mas pode, Sandra, pode ver do início e depois diga-me algo, mande mensagem, está bem? Ok, obrigada. O pagamento pode ser feito por MBWay ou por transferência bancária. Depois, quando vocês me mandarem a mensagem, eu envio-vos os dados para fazerem o pagamento, está bem? Pronto, então vamos lá. Vou buscar aqui a maravilhosa. Deitar estes fora. Não tem nada, está vazia. Atenção aos nomes. Cidália Nunes. Ana Rita Rodrigues. A Regina Carpinteiro. Emília Ezequiel. Helena Faria. Maria Luísa Ezequiel, já disse. Não, Emília Ezequiel, Maria Luísa é outra. Obrigada. A Sara Jones. Paula Lobo. Alice Campos. Maria Lisboa. Mina. Paula Virgínia. Já ponho o seu, Céu. São Fernandes. Carloca. Odete. Nazaré Fragão. E Maria de Fátima Carmo. Falta aqui a Céu. A Céu. Helena, sim, é por e-mail. Se quiser impresso, também lhe posso mandar impresso. Acresce 1,45 € dos portos do Correio Verde. Está bem? Mas posso lhe mandar impresso, se preferir. Falta alguém? Já pus a Céu. Olguinha é mestre. Eu nem vi se o Olga era mestre. Se for, diga-me que eu também ponho. Comente, por favor. Falta alguém? Deixa-me só ver aqui. Não. Ok. Pronto, então estão todas. A mestre ganha o molde, está bem? Boa sorte a todas. Obrigada eu. Maria Luísa Ezequiel. Se ainda está aí. A Maria Luísa Ezequiel. Helena, sempre quer o molde. Maria Luísa Ezequiel. Pronto, Maria Luísa, o molde vai para si, está bem? Depois mando-me mensagem. Oferta do molde. Sandra, não tenho...
Não tem o bonequinho. Parabéns a todas, está bem? E obrigada por estarem aí, por partilharem, está bem? Se não fossem vocês, não chegava a tanta gente. Está bem, Carla? Manda-me mensagem, se faz favor. Ok? Sim, o molde é 5, o kit são 10, mais 1,85 dos portos. Sim. Então vá. Obrigada. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Um beijinho, fiquem bem e até quinta ou para a semana logo se vê. Tá bem? Parabéns a todas. São todas merecedoras. Tá bem? Um beijinho. Tchau. Fiquem bem, tá bem? Tchau.